Olá pessoal, sejam bem-vindos. No nosso encontro de hoje nós vamos tratar das alterações fisiológicas do envelhecimento. Esse tema será abordado em 3 encontros e hoje é somente a primeira parte dele. Então, vamos em frente. Bom, como nós sabemos, durante o processo de envelhecimento, o nosso corpo experimenta uma série de alterações fisiológicas. E para nós, como profissionais da área de saúde, é importante e necessário que a gente se aproprie de todo esse processo e tenha uma visão ampliada, uma visão sistêmica, entendendo que o nosso corpo, cada órgão, o sistema, ele não envelhece isoladamente, né? Os fatos vão se desdobrando de maneira simultânea e muitas vezes com desdobramentos e consequências que impactam na qualidade de vida do nosso paciente. Então, vamos em frente. Nós vamos começar falando das alterações fisiológicas relacionadas à pele. Então, do ponto de vista dermatológico, o que é que nós podemos pensar? Primeiro, que o nosso corpo, durante o processo de envelhecimento, ele experimenta uma redução da água corpórea. Nós temos uma redução da água do corpo. É isso que acontece com o paciente idoso. Então, nós temos consequentemente, uma redução na tensão da pele, na elasticidade dessa pele, não é? Com uma redução da capacidade proliferativa, obviamente, não é? Da capacidade de renovação celular. E isso gera uma série de alterações, como, por exemplo, uma susceptibilidade a lesões, não é? A pele fica mais frágil, uma diminuição dessa microvasculatura, então as alterações vasculares relacionadas à pele traz também consequências, como, por exemplo, um prejuízo na cicatrização, nos processos de cicatrização, e, obviamente, uma diminuição da percepção sensorial. Então, quando a gente fala de percepção tátil, isso também está relacionado, não é? A alterações que ocorrem durante o processo de envelhecimento experimentadas pela pele da pessoa idosa. Obviamente, quando a gente fala de susceptibilidade a infecções, quando a gente fala de uma fragilidade dessa pele, a gente precisa pensar que essas infecções podem ocorrer por diversas formas e, como nós sabemos, o idoso, a pessoa idosa, ela tem um sistema imunológico já não tão eficaz e já que não responde, não é, adequadamente, não é, às agressões do meio. Bom, com relação à audição, nós precisamos pensar o seguinte: cerca de 1/3 das pessoas idosas apresentam redução importante, não é, da acuidade auditiva, comprometimentos, não é, alterações da capacidade de ouvir bem. Então, durante o processo de envelhecimento, nós temos uma redução da habilidade de ouvir frequências mais elevadas. O que é que significaria isso? Isso que a gente chama de presbiacusia, não é? Causa para o idoso uma dificuldade de ouvir sons mais agudos. Então, vozes de criança, vozes femininas, são mais difíceis de serem percebidas pela pessoa idosa. E é importante a gente ter em mente também que muitas vezes a pessoa idosa ela não percebe. Então, se nós estamos diante de um idoso mais isolado, né, de uma pessoa que fala mais alto de repente, ou de uma pessoa que repetidamente, não é, pede para que as pessoas, os seus interlocutores, falem novamente o que havia sido falado anteriormente, a gente pode estar diante de uma situação desse tipo e precisamos estar atentos, tá? Existe um teste que a gente chama de teste do sussurro. Como é que se dá esse teste do sussurro? Na verdade, nós saímos do campo de visão da pessoa, não é, e ficamos cerca de 33 centímetros e testamos tanto um ouvido quanto o outro. Sussurramos ou perguntamos, fazemos uma pergunta simples, mais ou menos nessa distância, de um lado e do outro também, para nós termos uma noção de como é que está a audição dessa pessoa. Com relação ao paladar, nós temos também algumas alterações importantes, tá? Então nós estamos falando aqui de alterações e mudanças degenerativas nas células. Repare que nós não estamos falando que existe uma alteração do número de papilas gustativas. As papilas gustativas, elas permanecem lá no seu número. O que existe é um processo de alteração, um processo de mudança degenerativa nessas células, tá? Essas alterações, do ponto de vista do paladar, têm uma série de consequências importantes que nós precisamos estar atentos. Uma delas é, obviamente, a diminuição e a capacidade de sentir os sabores, né, de sentir o gosto salgado, por exemplo, tá?
Um outro desdobramento importante é a gente perceber que essa redução da sensação gustativa pode trazer outras consequências quando pensamos, por exemplo, nos aspectos relacionados ao interesse pela comida, por exemplo. Então, o idoso, ele pode estar, o que nós percebemos de repente como uma perda de apetite, uma falta de interesse, não é? Então, pode estar relacionado também às alterações vindas do paladar com o próprio processo de envelhecimento. Então, tem impactos importantes com relação também à alimentação e a nutrição desse idoso. Tá? Conceitos importantes. Então, nós trazemos aqui 3 conceitos: ageusia, hipogeusia e disgeusia. Então, a gente pensar que a ageusia seria a ausência dessa gustação, né, dessa capacidade gustativa, digamos assim. A hipogeusia seria uma redução dessa capacidade gustativa. E a disgeusia, que seria como se fosse uma percepção distorcida do sabor. Né? Então, precisamos estar atentos também, porque podemos nos deparar com um desses termos, a gente saber exatamente do que é que se trata. Com relação ao olfato, o que é que o idoso, o que é que a pessoa idosa experimenta? Nós falamos então de uma redução da capacidade discriminatória para diferentes odores e redução do clearance mucociliar. Então nós vamos ter então uma dificuldade para perceber, né, determinados cheiros, determinados odores, e quando a gente fala da redução do clearance mucociliar, a gente pensar que estamos falando aí de alguma forma também de uma alteração que envolve o próprio trato respiratório. Como nós sabemos, o clearance mucociliar está relacionado a um sistema de filtragem, um sistema de proteção também, não é? E onde se retém o que nós entendemos como partículas grandes, não é? Nas fossas nasais. Então isso gera também alterações importantes, tá? E como é que nós chamamos essas alterações relacionadas ao olfato? Então, temos a anosmia, que seria a ausência, né, da capacidade de perceber, né, o cheiro, de perceber o odor. A hiposmia, que seria uma redução dessa capacidade olfatória. E a parosmia, que seria, então, essa distorção na percepção, na capacidade de perceber os cheiros. Observem, pessoal, que tanto com relação ao paladar quanto com relação ao olfato, nós estamos falando de alterações sensoriais, não é verdade? Que contribuem para prejuízos nos aspectos relacionados tanto à alimentação quanto à nutrição. Quando nós falamos agora há pouco dos aspectos relacionados ao paladar, nós trouxemos também que isso tem impactos e desdobramentos, não é? E se traduz muitas vezes num desinteresse do idoso pela alimentação, pela comida. Da mesma maneira, como nós sabemos, o olfato tem um papel importantíssimo na questão da alimentação e da nutrição. Então precisamos estar atentos. Com relação à visão, o que é que nós podemos dizer? É sabido que mais de 90% das pessoas idosas precisam fazer uso de lentes corretivas. Ora, durante o processo de envelhecimento, nós temos então alterações, né, nas nossas lentes oculares e muitas alterações acontecem, por exemplo, quando a gente fala de uma redução do diâmetro da pupila, quando a gente fala, por exemplo, de que essa pupila já não percebe, ela tem uma reação mais lenta às alterações de luminosidade. Ou, por exemplo, de disfunções dos próprios músculos extraoculares. Então, uma série de alterações que envolvem retina, envolve, né, nossa visão de uma forma geral, podem trazer alterações com repercussões importantes, tá? Então eles geram um quadro de declínio. Vamos para frente. Então, esse quadro de declínio gera, então, uma redução da acuidade visual, do próprio campo periférico, aquela que a gente chama de visão periférica, não é? Da noção de profundidade, da discriminação das cores, da capacidade pulamos aqui um slide, vamos voltar, isso, e da capacidade de adaptação ao claro e ao escuro, tá certo? Então, precisamos estar bastante atentos, porque com relação à visão, existem repercussões importantes, inclusive para a qualidade de vida. Precisamos pensar que esse idoso já não vai poder mais, de repente, ler adequadamente, assistir televisão, dirigir, então tem impactos tanto para as chamadas AVDs, as atividades de vida diária, não é? As atividades básicas e as atividades instrumentais também. Então, acima de tudo, observar que nós estamos falando de qualidade de vida desse idoso. Precisamos estar atentos, tá ok? E por fim, né, nós falamos das alterações fisiológicas relacionadas à composição orgânica. Vocês devem lembrar que no início da nossa aula nós falamos que o corpo do idoso ele experimenta uma redução, não é, da água corpórea. O idoso ele tem menos água no corpo e isso traz consequências. Essa redução da água corporal
né, ele causa um processo de encolhimento dos órgãos com diminuição da altura e do peso, tá? As exceções são coração, pulmão e próstata. Então, percebam bastante isso. Com exceção do coração, do pulmão e da próstata, os outros órgãos todos, por conta dessa redução da água corporal, experimentam, então, uma redução do seu volume, né? E, obviamente, né, como nós sabemos, né, mas somente para a gente reforçar, porque isso pode aparecer também, com relação à composição orgânica, o idoso ele experimenta um aumento da gordura corporal com uma diminuição da massa muscular magra e a redução do gasto diário de energia. Óbvio, como nós sabemos, o idoso ele vai ter então uma taxa metabólica, um gasto metabólico um pouco mais reduzido, então o gasto de energia diário vai ser menor. E claro, massa muscular magra reduz e os depósitos de gordura aumentam, tá bom? Então, nós trazemos aqui uma questão para que nós possamos refletir um pouco, praticar o nosso assunto de hoje. Vamos em frente. A nossa questão diz o seguinte: os idosos usam a sua reserva fisiológica para manter a homeostase do organismo, né? O que é a homeostase do organismo? Aquele estado de equilíbrio do organismo, né? De harmonia do organismo. Com relação às alterações em órgãos, tecidos e sistemas advindos do envelhecimento, são afirmativas corretas, exceto. Então repare que nós vamos buscar aqui, dentre as nossas assertivas, aquela que não está correta. A letra A diz o seguinte: ocorre uma diminuição da percepção sensorial da pele com aumento da susceptibilidade a infecções. Obviamente, vimos isso, uma redução, não é, da água corporal, temos uma pele, então, já que tem uma dificuldade a cicatrização, não é, que já não, a questão da elasticidade, da tensão já não é mais a mesma, não é, uma susceptibilidade a infecções e dificuldade de cicatrização. Então, e da sensibilidade tátil também, que é o que está trazendo aqui, uma diminuição da percepção sensorial da pele, que nós falamos também sobre isso, inclusive com alterações da microvasculatura, né, e tudo aquilo que nós vimos, tá? Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Na presbiacusia, observamos uma diminuição da habilidade de ouvir frequências mais altas. Também uma afirmativa verdadeira. Como nós vimos, na presbiacusia, que é bem comum, né, nas pessoas idosas, existe uma dificuldade de perceber frequências mais altas, ou seja, sons mais agudos, né? Demos até o exemplo da voz feminina e da voz infantil, né, da voz da criança. A letra C diz: observamos uma redução do número de papilas gustativas com alterações na cavidade oral, língua e dentes. Né? Falamos aqui de alterações sensoriais. Obviamente existe uma alteração quando a gente fala de paladar, também da cavidade oral, dos dentes. A perda dos dentes também influencia na questão da alimentação e da nutrição no idoso, como nós sabemos. Muitas vezes estamos diante de idosos com uma edentulia, né, uma perda completa dos dentes, mas observe que não existe uma redução do número de papilas gustativas. O que existe é uma alteração, um processo de degeneração das células, tá ok? Então, essa aqui é a nossa assertiva incorreta, mas vamos dar uma olhadinha nas outras duas assertivas. A letra D diz: as alterações sensoriais contribuem para prejuízos nos aspectos relacionados à alimentação e à nutrição. Obviamente, acabamos de falar isso. E lembrando que alterações sensoriais, a gente pode estar falando aí do paladar, pode estar falando, inclusive, da capacidade olfatória também, tá? E, finalmente, nós temos uma redução, na letra E, uma redução do gasto de energia com aumento da gordura corporal e diminuição da massa muscular magra. Obviamente, um metabolismo mais reduzido, com aumento dos depósitos de gordura, né, da gordura corporal, e a redução da massa muscular magra, né? Está relacionada à mudança da composição orgânica, tá? Então, temos a letra C como a nossa resposta. Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês para os 2 próximos encontros, quando nós vamos estar então dando seguimento, né, e nos aprofundando nas alterações fisiológicas do envelhecimento. Um grande abraço e até lá!